Olá, estamos aqui em mais um episódio do Conversas Acadêmicas e a gente hoje vai conversar sobre a nutrição além da sala de aula. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Dênia, coordenadora do curso de nutrição da FADAT. E para esse bate-papo, nós convidamos dois profissionais, show de bola, certo? Em suas áreas de atuação. Então eu quero aqui apresentar para vocês, tá? Primeiro, obrigada, né? Pela presença de vocês. Então, olha só, nós estamos aqui, primeiramente, com a Camila Saraiva de Oliveira, certo? Nutricionista graduada pela Faculdade Cisne de Quixadá, especialista em nutrição clínica e esportiva. Atualmente está como coordenadora do Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Jesus Maria José. Hospital Maternidade Jesus Maria José. Ela também é nutricionista e responsável pela UTI adulto e como também docente do curso de nutrição da FADAT. Bem-vinda, viu, Obrigada, querida? Pronto, e para completar esse time, nós temos aqui o Mardon Henrique Santos Ferreira, não é isso? Nutricionista graduado pelo IFCE, certo? Especialista em gestão em saúde pela Unilab e nutrição clínica e esportiva pela Unic. A atuação anterior foi na docência em nível superior, no IFCE, tá? No campus Limoeiro do Norte, na Faculdade Cisne e na Unopar. Tem experiência na gestão de UAN, na Nutrinol, como também coordenador do Serviço de Nutrição do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, em Quixeramobim. Atualmente está como nutricionista clínico da unidade AVC do Hospital Regional do Sertão Central e também nutricionista do SAD, que é o Serviço de Atenção Domiciliar, que é o programa Melhor em Casa do município de Quixeramobim. Além também de uma atuação em consultório há mais de 10 anos. Então, olha, chega, pesou, né? Há mais de 10 anos, aproximadamente. Então, gente, muito obrigada, tá? Por esse momento aqui. E a gente tá aqui para esse bate-papo, para a gente poder ver da nutrição além da sala de aula. A gente vê o campo de atuação, a experiência de vocês, os relatos de experiência de vocês nas áreas de atuação que foram escolhidas, certo? Então, aqui eu vi com a primeira pergunta, tá? E aí vocês vão respondendo na medida que vocês se sentirem confortáveis, tá? Então, eu queria que vocês pudessem me contar um pouco sobre a formação de vocês, como foi o trajeto profissional para chegar a atuarem nos locais em que vocês atualmente estão trabalhando. Mardon, tu que se formou primeiro, vai? Mais tempo, né? Mais tempo, tem uma historinha um pouquinho maior. Não, eu sou da primeira turma de nutrição do IFCE, ela de 2009 iniciou, e aí em meados de 2013, 14, né, na verdade a gente concluiu a turma em 2014, alguns alunos, entre eles eu, pedimos colação especial, porque já tinha uma oportunidade no mercado de trabalho, então do próprio estágio eu já tive a primeira oportunidade na UAN, e aí eu me formei em 2013, comecei a atuar com alimentação coletiva, e aí nesse meio tempo eu fiquei estudando para as áreas que eu tinha um pouco mais de afinidade. E como durante a graduação eu tive sempre vínculo com bolsa de pesquisa, com monitorias, ajudei alguns professores em relação às aulas, eu tenho e tinha um interesse com a docência, e aí na primeira oportunidade que teve como professor temporário no IFCE eu fiz a seleção, entrei, comecei a ministrar aulas no IFCE e comecei a atender também em consultório de forma sempre conciliada aí, quase sem tempo, mas fiquei atuando nos dois. E aí nesse meio tempo o concurso que eu tinha feito convocou, e em final de 2016 eu vim para Quixeramobim assumir, tomar posse, e é onde eu resido até hoje, né? Então eu fui ser servidor lá primeiramente à frente do serviço de nutrição do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, um hospital de médio porte, que é municipal, mas que atende os municípios do entorno.
e fiquei por volta de 4, se eu não for preciso nas datas, né, eu não sou muito bom com datas, mas fiquei por volta de 4 a 5 anos, saí em 2021 e peguei a pandemia, né, todo aquele processo, e nesse meio tempo continuei atendendo consultório, ministrando aulas, comecei aqui na CISN também, na faculdade que encerrou as atividades, e na Unopar. Hoje em dia eu não atuo mais na docência por questão de tempo mesmo, mas continuei na prefeitura junto ao hospital, saí para ir para o SAD, né, que é o Serviço de Atenção Domiciliar, que a gente atende pacientes acamados, domiciliados, que precisam de cuidados um pouco mais intensos ou periódicos, um nível quase ali parecido com o que seria um paciente hospitalizado. Sim. Então a gente mantém esse link aí, esse vínculo. E saí do hospital para o SAD, ao mesmo tempo que entrei no Hospital do Sertão Central, né? E lá eu sou responsável pela unidade AVC, que é uma unidade de referência para acidente vascular cerebral aqui na região e no estado, né? Então eu atuo como nutricionista clínico lá, atualmente, no SAD, e faço consultório 2 vezes na semana. Sim. E aí, A história é bem parecida, assim, se a gente for comparar. Sou da primeira turma de uma faculdade aqui de Quixadá, me formei em 2019, certo? Assim que me formei, assim como vários alunos não sabiam o que queria, bem confusa, gostava muito da área da pesquisa, e aí eu vou tentar uma residência, primeiro passo. Eu gosto até de contar essa história porque, assim, as pessoas veem a nossa trajetória e acham que é só conquistas, né? E não é. Então, tentei uma residência, fiquei em 2º lugar. E aí não entrei. E aí, o que eu vou fazer da minha vida? Eu fui para consultório. Gostei de consultório, tava indo super bem. E aí abriu vaga no regional para cobrir uma licença maternidade e férias de um pessoal. E um professor me indicou. Eu fui muito boa durante a minha jornada acadêmica, ele me indicou e eu fiquei 7 meses no regional. Então, na época, eu fiquei no AVC subagudo, que hoje ele tá bem interessante, né? E aí, após esses 7 meses, voltei para Quixadá, morei em Xerebubi, nesse período que tava trabalhando lá. Voltei para Quixadá e aí passei numa seleção na CISN, como preceptora. Mas eu só atuei 2 semanas por conta da pandemia. Iniciou a pandemia, eu fiquei desempregada. Nem atendimento estava dando certo, porque realmente as pessoas estavam bem inseguras, né? E aí, abriu seleção na maternidade, passei na seleção. E aí assumi a UAN, que, como você falou no meu currículo, a Unidade de Alimentação e Nutrição, que não é bem quista na faculdade. A gente vê um pouco de teoria e na prática, né, um pouquinho diferente. Fiquei como a nutricionista da UAN por mais ou menos 2, 3 anos. E aí abriu a UTI adulto da maternidade. Na hora que abriu, eu já tinha uma paixãozinha por clínica. E aí eu fiz a seleção. Ele até disse assim, como é que tu vai fazer a seleção se tu já tá? Eu disse, não, mas eu quero. E aí, eu passei, mas com uma condição de ficar como nutricionista da UTI, era se eu continuasse sendo a coordenadora do serviço. Então, hoje eu sou a coordenadora do serviço de nutrição, né? Eu estou à frente de algumas coisas, e nutricionista do UTI adulto. Com isso, continuei atuando na faculdade CISN como preceptora. Eu acho que até 2023 eu continuei atuando, e esse ano como docente da FADAG. Então, coloque para mim quais são as principais responsabilidades, né, que vocês, enquanto nutricionista, nos locais de trabalho, você na regional, Mando, e você, Camila, na maternidade? Não, vai tudo de novo. Vamos começar com vai o Mando, então, de novo. Eu pego uns ganchozinhos. Lá, as atividades do nutricionista no Hospital Regional do Sertão Central, e assim como nos demais hospitais, né, do mesmo estaduais, desse perfil regionalizados, eles têm um nicho de atividades muito delimitados, muito bem desenhados, descritos, né? Então a gente acaba tendo uma tranquilidade muito boa de trabalhar, sabendo o que são suas atribuições, até onde lhe compete e o que você faz. Isso então, é excelente, não é, Mado? Porque já vem pontuando, né, todas as suas atribuições ali que o cargo vai exercer naquela unidade. O que tem no edital você executa. A gente sabe que a realidade não é a realidade que muitos vão encontrar no mercado de trabalho, que a gente acaba assumindo atividades além das funções, independente do local, mas assim, eu também falo muito isso, que é importante ter essas vivências, as outras vivências que eu tive em locais que não eram o ideal, que dão o jogo de cintura e dão essa capacidade de resolver problemas que quando você chega num local que está tudo estabilizado, organizado, você consegue executar com mais tranquilidade. E lá a gente fica responsável, o nutricionista clínico, a gente pode dividir basicamente 2 grupos de atividade, né? O primeiro grupo de atividade é propriamente a assistência ao paciente, então a gente faz
as visitas ao leito para fazer a avaliação desse paciente, a gente chama de triagem. Então, em até 48 horas, todos os pacientes são avaliados, geralmente antes disso. E depois disso, a gente, baseado na prescrição médica ou discutido conjunto com a prescrição médica, a gente faz a prescrição dietética, que é que de fato vai ser programado para aquele paciente, para ele se alimentar. Nessa avaliação a gente olha como é que está o quadro clínico, se ele tem aversões, intolerância alimentar, alergias, alguma queixa, e a gente ajusta a conduta em cima disso. E aí a gente evolui isso no sistema, a gente utiliza um sistema digitalizado lá que todos têm acesso, então a informação que ela é universal, né, fica no prontuário. E a outra atividade que a gente tem, que eu falei, seria basicamente a parte logística, porque lá o nutricionista clínico ele acumula, de certo modo, essa atividade de elaborar um mapa. Tem unidades que não. E lá a gente elabora o mapa, basicamente é um documento onde ficam descritas as refeições que vão em cada horário para o paciente, onde os pacientes estão, leito, tudo. E aí, com isso que é feita a distribuição das refeições, que é observado o que é aceito, o que não é aceito, o que precisa modificar. E aí a gente executa isso, que também é uma ordem de compra, que também é um documento que gera um outro documento que é uma ordem de compra para a gente pedir para a empresa terceirizada que produz fornecer essas refeições. Porque lá no hospital a gente faz assim, a UAN ela não é de autogestão, ela é terceirizada, né? Então a gente passa uma ordenzinha de compra diária baseada no que a gente programou, cada nutricionista de sua clínica faz sua compra e a empresa fornece e nós temos um serviço de distribuição. Então, basicamente, as atividades lá são isso. Além do meu caso, né, o grupo de atividades ele é comum nas clínicas, UTI, Unidade de Cuidados Especiais, que é o CE, médica, todos têm um grosso que é muito parecido, mas aí cada um com suas peculiaridades. No AVC, a gente tem uma atividade forte que são as orientações, né? O AVC por si só é uma doença em que o paciente geralmente ele está bem em casa, diferente da clínica médica, que tem um paciente que já vem piorando cronicamente de uma doença e hospitaliza. No AVC, muitas vezes o paciente ele está bem, de repente ele tem um episódio agudo ali de uma complicação e ele interna, e hoje ele está bem, amanhã ele está com uma série de complicações, daqui a uma semana o modo de vida dele muda totalmente, radicalmente pelas sequelas, né? Muitas vezes. Então a gente tem um período curto ali de intervenção para compreender aquilo e saber como é que contorna e a gente realizar as orientações para que na alta ele saiba como ele vai se alimentar para conseguir continuar se alimentando, para evitar riscos, né, de complicações e até de novos episódios de um novo AVC ou outra doença associada. E a gente faz essas orientações e a gente tem um ambulatório, que hoje inclusive foi dia, que são os pacientes que vão de alta, eles retornam para a unidade, alguns, né, escolhidos pelo neurologista, e passam por toda a equipe, médico, neurologista, psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e nutricionista. Sim. E a gente dá a condução nesses casos que eles vão de alta e ficam retornando, mas o período varia de acordo com o caso, basicamente isso. E ele já falou de clínica, né? Por isso que eu pedi pra ele começar, porque eu também faço isso na maternidade, toda essa atuação na área da UTI adulto, certo? E aí a gente vai falar um pouquinho da UAN. Camila, o que a nutricionista da UAN ela faz? Hoje, como eu sou coordenadora, eu fico com algumas funções um pouco maiores. Mas sim, eu vou falar da minha prática geral, né? Criação de cardápio. E aí entra o cardápio para quê? Para o paciente e para o funcionário. Como o Mardo falou, a UAN de lá é terceirizada, a minha autogestão. Então, a minha alimentação ela é produzida no local, né? Onde os pacientes estão. Então, a gente hoje produz cerca de quase 30 mil refeições, a gente tá quase batendo esse número. Eu gosto até de falar que eu entrei na maternidade, a gente servia 10. Então, né, eu já tô servindo quase o dobro, certo? Pelo quantitativo de pacientes que aumentou e etc. Então, a gente tem um cardápio para paciente, um cardápio para acompanhante e um cardápio para funcionário, né? Cada um com as suas coisinhas diferenciadas, certo? A gente tem a gestão de pessoas. Hoje eu tenho em torno de 16 funcionários. São 2 nutricionistas, eu e mais uma, e 15 funcionários em geral, certo? Cozinheiros, copeiros, lactaristas. Então, tem todo... Ave Maria! Eu acho que até assim, na UAN, o maior desafio é a gestão. Você que foi, né, Marlon, da UAN? O maior desafio é a gestão de pessoas. Então, se eu fosse classificar, seria isso. E assim, eu sou a mais nova, eu tenho 26 anos. A minha funcionária mais nova, ela tem 40, digamos. Então, todos são mais velhos que eu. Tem uns lá que tem 30 anos de casa. Então, às vezes é um pouquinho complicado lidar. Mas assim, eles me respeitam muito. Entrei com uma carinha de menininha. Lembro que diziam assim, ai, como é que você vai lidar com eles? Mas assim, conversa, respeito. Hoje, Ave Maria, eles me adoram. Então tem essa questão da gestão de pessoas, a questão das compras, então a gente faz compras quinzenais, compras semanais, compras mensais, tem um planejamento
Tem questão de monitorização de temperaturas, né? Que a vigilância chega lá fiscalizando tudo isso. Questão de treinamentos de boas práticas, de higienização. Então, tudo isso a nutricionista da UAN, ela faz. Você quer me complementar em alguma coisa que você foi da UAN? Eu acho que é por isso, né, que a gente, quando a gente tem a disciplina de UAN, né, de Unidade de Alimentação e Nutrição, como cadeira de um curso de nutrição, muitos alunos já começam se queixando. Meu Deus, o que a gente está vendo? Administração. Nós vamos ser administradores, né? Então, assim, mas é exatamente isso. O nutricionista que ele está dentro, principalmente de estar à frente de produção, de refeições, né? Seja no hospital, seja numa maternidade, né? Seja numa fábrica. Você tem que entender sobre gestão, né? Você tem que entender sobre gestão de pessoas, gestão de recursos, né? Questão de compras, tá? Férias, né? Tudo, é né? Um setor pessoal. É um setor você pessoal faz de tudo um pouco. Exatamente. Então, realmente, você tem que entender daquele universo que você está à frente na gerência, né? Então, é por isso que cabe muito quando a gente coloca a administração como o primeiro pilar quando a gente vai trabalhar a disciplina e a gestão de pessoas, né, Dani? Que a gente pouco vê. Hoje a gente tá vendo até mais, mas assim, antigamente a gente pouco via isso na faculdade. Então você chega no UAN, você pensa que vai só lidar com alimentação. Mas aí você vê uma equipe lá de 15 pessoas, você diz assim, epa, calma aí que eu tenho que controlar essas pessoas porque elas têm problemas, elas levam pro trabalho, né? Isso. E acaba querendo não influenciando toda aquela rotina. Toda a rotina da produção. Lá no próprio Sertão Central tem acho que a Camila já trabalhou lá também, conhece uma política quase que interna e uma forma de trabalhar que todo mundo tenta entender um pouco de tudo, como funciona. E aí eu que já venho, por exemplo, implementei serviço de nutrição em um hospital municipal, né, que também já vi em curso funcionando de forma meio que quase intuitiva, e aí depois você colocar em normas, em fluxos, né, isso, e quando eu cheguei lá pra gente atuar, facilita muito a vida do clínico. Então eu acho que a clínica, a gente brinca, a clínica soberana, mas a UAN, ela dá muito subsídio pra tu saber o que tu tá fazendo e pra tu fazer as coisas com tranquilidade, porque eu sei que quando eu mudo alguma coisinha lá, o que é que impacta na minha produção. Então, às vezes, isso define, por exemplo, o sabor que eu vou ofertar de alguma coisa, se eu vou pedir para produzir alguma coisa fora de horário ou não, porque eu sei que isso está implicando em custos na minha equipe, se ela está ficando ou não sobrecarregada, porque eu posso gerar uma série de... Quebrar aquela rotina, né, daquela equipe. Então, a gente tentar ao máximo ter uma boa convivência com, que a gente fala com os copeiros, com o lactário, com o pessoal que produz, e também até para otimizar custos, para quem tem desperdício, para que a gente consiga ter uma linha ali mais lógica possível. E a UAN dá esse subsídio para o nutricionista clínico. É importante que a gente tenha experiência de UAN. Foi a porta de entrada de muita gente para o mercado de trabalho. Hoje a gente tem, pós-pandemia, o boom da saúde, né? A gente tem os esportes em alta, a gente tem a nutrição esportiva e a clínica em si, ambulatorial, em alta, mas a UAN, ela é uma porta, é uma escola. Então eu acho importante valorizar isso também. Só que os alunos, eles têm um pouco de preconceito, né, com a UAN. Exato. Eu sempre digo que os alunos se apaixonam pela UAN quando eles vão para os estágios. E que, de fato, realmente, eles têm esse contato, entendeu? Porque a maioria dos alunos pensam muito na clínica, no atendimento, no consultório, né? Como, entendeu? Essa área de atuação, ela vem, assim, muito encabeçada. E aí, aos estágios, é que esse aluno realmente vai abrir a cabeça, o contato, entendeu? Com outras áreas de atuação, e eles acabam se apaixonando. Tem muitos alunos que dizem, nossa, eu não sabia que eu iria me encantar pela UAN. Mas eu sempre digo que, quando a gente está ou numa fábrica, ou num hospital, ou num local, entendeu? E que a gente tem a produção de alimentos e associado à clínica, esses dois não podem andar separados de forma nenhuma, né? Entendeu? Então, assim, a UAN conectada com a área clínica, né? E a clínica conectada com a UAN. Porque não vai haver um tratamento, recuperação desse paciente que vai estar hospitalizado se eu não tiver um bom direcionamento da dietoterapia anexada ao que vai ser produzido, né? E direcionado a ele, né? Um exemplo dentro a nível do hospital. Então, anexando nessa fala da importância da nutrição, eu quero só realmente ver a fala de vocês, né? Para vocês, a nutrição impacta
impacta na recuperação, no manejo, certo? Na saúde, como é que a nutrição realmente impacta dentro lá do regional, na unidade do AVC, lá dentro da maternidade, certo? Sendo porque a maternidade hoje ela engloba, né, não só a mãezinha, o bebê, mas ao adulto, paciente crítico, entendeu? De uma forma em geral. A maternidade abraça todo mundo, né? O coração mesmo de mãe. Então, assim, como é que a nutrição ela impacta na recuperação e o manejo dos pacientes? Nesse manejo. Novamente. Eu tava falando até pra Camila há pouco tempo, ela falando sobre a mudança lá. Recentemente a gente teve uma unificação do setor de AVC, que antes era uma unidade de AVC agudo, que é uma semi-UTI, muito parecido ali com o que seria uma UTI, e tinha uma unidade de AVC subagudo, são casos que já estão um pouco mais estáveis, né? E aí os pacientes com um perfil mais parecido com uma clínica médica. E aí agora a gente unificou, tá com um eixo só. E assim, o que a gente percebe é que, apesar da AVC ela ser uma doença só, né? Um setor com uma doença só como carro-chefe, é diferente de uma clínica médica que tem uma diversidade de patologias. Sim. A gente tem lá de muitos quadros, então a gente tem quadros, por exemplo, onde o paciente está sem conseguir se alimentar, instável hemodinamicamente, né? Então muitas condutas elas não podem ser adotadas, e aí a nutrição ela chega para dar uma sobrevida nesse paciente, ou manter pelo menos as funções vitais dele até que aquelas condutas possam ser realizadas, e aí de fato esse paciente possa ser conduzido clinicamente até melhorar ou estabilizar. A gente sabe que lá acontece muito de ter paciente que tem um AVC de menor expressão e ele entra, fica uns dias ali, tem poucas sequelas, vai para casa e volta tudo ao normal. Mas também tem muitos casos onde o paciente vai, tem um AVC de expressão maior ou com muitas sequelas, e aí eu tenho que contornar isso, e a nutrição ela é muito importante para manter esse paciente bem pós esse AVC. Como eu atendo também no SAD, é importante lembrar disso, muitos dos pacientes que eu dou alta, eu continuo acompanhando. Isso show de bola! E aí eu vejo, incrível. Assim, eu vejo a evolução e como é que a nutrição impacta, de pacientes que estavam lá talvez se alimentando por sonda, ou que não conseguiam comer alguma coisa que gostavam muito. Eu tenho até um exemplo pessoal, talvez de uma pessoa que é próxima, que eu sei a refeição favorita dela, e ela internou e não podia mais comer, e depois de um tempo acompanhando, eu lembro que foi comer peixe, né? E aí quando foi comer peixe, como foi uma alegria, assim, e aí eu acho que é isso, dar, além de fornecer os nutrientes, dar qualidade de vida novamente para aquele paciente. Às vezes no momento da hospitalização ali a gente não consegue tudo, né? Porque é um período curto, mas a gente consegue pelo menos encaminhar, orientar para que ele futuramente vá progredindo para isso novamente. Eu acho que tem muito disso, a gente pensa em manter estado nutricional, recuperar estado nutricional, mas também garantir que ele não tenha riscos e que ele tenha uma qualidade de vida quando sair. Acho que isso é um impacto maior, assim, que seria dentro da nutrição no hospital. E aí eu peguei até essa fala, na época que eu trabalhei no subagudo, né? O paciente passou muito tempo de sonda, e aí ele vai fazer aquela primeira refeição oral. Aí chama a fono, chama a nutri. Aquilo pra mim é uma realização, aquele paciente faz naquela... Porque assim, pacientes com AVC têm problemas de deglutição, né? Não conseguem realmente engolir direitinho, como a gente fala. Se tiver traqueostomia, né? E aí dificulta cada vez mais. E aí tem que ter um cuidado ao alimentar aquele paciente. Mas assim, é uma alegria por ele estar ingerindo, nem que seja um líquido pequeno. E assim, pra mim, eu até costumo dizer, se o paciente tá comendo, ele tá bem. Então, pra mim, ver um paciente comendo já é uma coisa, assim, linda. Me enche os olhos de alegria. Por isso que na UAN eu sentia falta da clínica por conta disso. Daquele contato com o paciente. Na evolução clínica dele. De estar acompanhando, de estar fazendo parte, certo? Na UAN a gente não vê tanto isso, né? A gente fica mais naquele mundo do produto, né? No quadradinho da UAN, com os seus funcionários, com o seu recebimento de mercadoria e etc. E você tem contato com realmente funcionários, se for servido ali, né? Enfim. Então eu tinha saudade daquilo, porque a minha primeira experiência foi no regional. É ao contrário do Mardon, que ele veio digamos, de uma lapidação menor e depois foi para uma maior, né? Eu saí de um grande e fui para um pequeno. Então já foi um susto. Poxa, saí do regional para um hospital pequenininho que na época era maternidade, né? Hoje ela já cresceu bastante. Então eu acho que assim, a importância da nutrição, acho que é essa, é dar o prazer daquele paciente estar se alimentando novamente, certo? Ele sentir aquela felicidade em poder, sendo um peixe, sendo um suco, sendo qualquer alimento, ele poder comer de forma oral novamente. Acho que isso. Eu
coloquei aqui se vocês poderiam relatar um dia típico de trabalho de vocês lá dentro da unidade, algo que guardou, entendeu? Que você guardou como uma experiência, um dia, entendeu? Em que para você te marcou dentro desses dias, né? Dessas jornadas de trabalho. E a você também, Camila, algo que te marcou, entendeu? Lá ou na UAM ou na clínica. Eu queria que vocês relatassem algo. Eu não sei se eu consigo especificar um, assim, eu acho que, como eu falei, o AVC por si só, ele tem uma característica específica que é de gerar sequelas, né, no paciente, e aí muitas vezes de deglutição, de caminhada, alguma coisa. Então, é muito comum a gente ter esses pequenos momentos de conquistas de coisas que para nós parecem bem tranquilas, mas que para eles executam e às vezes pedem ajuda da gente e que são muito boas. Então, às vezes eu tô lá na clínica e eu brinco muito com os colegas lá, que eu acabo mexendo com tudo. Eles têm um videogame lá, que é aqueles, eu não sei o nome, mas é da Xbox que tu fica jogando, Kinect, né? E aí eles ficam fazendo as atividades de fisioterapia lá e eu jogo com eles. Às vezes vou caminhar com algum, levo para algum canto, e aí eu me meto em algumas atividades que talvez não fossem muito minhas, né? Mas assim, é bacana porque você vê eles são muito gratos por pequenos ganhos. Sim. Então a gente tem um paciente até aqui da cidade que ele já internou, ele teve 5 AVCs. E aí ele já esteve lá com a gente 2 ou 3 vezes. E ele é uma graça. E aí tudo que ele falava assim de pequenas coisinhas, e aquele jeito, bem tranquilo, ele falou de uma forma bem popular, muito engraçado de você estar ali no dia a dia. Então é um trabalho que, apesar de ser um momento de fragilidade do paciente, ele tem uma leveza nesses momentos. E eu acho que esse momento das pequenas conquistas aí dos pacientes que são muito gratificantes. Então não tem um grande relato, eu tenho uma série de pequenos relatos que momentos deixam a gente bem, né? Eu sei. Então acho que seria mais isso. Clínica, realmente, até como eu falei do paciente que se alimenta. Da UAN eu tenho um momento, assim, logo quando eu entrei na maternidade pandemia, que a gente tem um cardápio, o cardápio é para ser seguido, e aí atrasa o fornecedor. Belo dia cheguei e não tinha quase nada para ser feito. E assim, a gente como nutricionista, a gente tem que se virar. E eu lembro muito bem desse dia, que eu tive que me virar para fazer com o que tinha. Os insumos que tinha, a gente fez alimentação. Não sei direito se foi uma sopa, se foi... Enfim, aquilo a gente tentou transformar, porque a gente tinha que servir, né, uma comida. Eles tinham que se alimentar. Exatamente, eu não tinha insumos suficientes por conta de atraso de fornecedor. Então eu fiquei assim, desesperada. Deu vontade de ir embora. Vou pra casa e se vira aí. Mas assim, na hora, tive que assumir uma postura e aí fazer um caldo com o que tinha, né? Um caldo de pedra, digamos. Mas eu tive que me virar. Então isso me marcou muito, porque desde aquele dia eu soube que eu era capaz. E eu soube que eu estava assumindo uma equipe, né, que eu poderia sempre contornar essas situações. Então acho que assim, da UAN foi isso. Sempre vai acontecer imprevistos. E aí um desses foi logo no comecinho que eu tive que me virar. São momentos assim que a gente acaba se fortalecendo, mostrando como a gente se torna eficaz e preparada para qualquer outros problemas que possam aparecer. Isso nos fortalece, eu acho que dentro daquele campo ali que a gente escolheu trabalhar. Não é? Acho que a UAN tem isso, né? Acho que eu sou um pouco metódico, digamos assim. Eu faço a UAN vem ser guerreiro mesmo. E acho que as coisas, elas acontecem muito numa sequência. E a UAN me ensinou que a gente não tem muito controle sobre tudo. Mas você tem que ter plano B, C, D pra tudo. Exatamente. Tudo pode acontecer. Então, na UAN, de fato, é dessa forma. Tem que ter jogo de cintura pra lidar com as situações. Pronto. Quais são os aspectos mais gratificantes que vocês abordam nesta área da nutrição clínica ou da UAN? Eu vou falar sobre complementar o que eu acabei de falar, né? Eu acho que as pequenas conquistas, elas são fortes, mas assim, uma coisa que eu percebo em relação a outras clínicas, e eu falo muito isso, o paciente hospitalizado, diferente das outros locais que eu atendo, na clínica, no consultório, o paciente ele vai até mim sabendo o que ele quer, às vezes, mas muitas vezes ele vai até mim sabendo o que ele quer e ele faz uma busca ativa. No hospital ninguém deseja estar lá, então isso é um ponto muito importante. E aí, o que eu acho muito gratificante é você pegar esse paciente naquele momento que ele está sensibilizado, muitas vezes está com um humor mais deprimido ou até hostil. E aí a gente tem a alimentação como um ponto subjetivo, onde geralmente se eu fosse reclamar de alguma coisa era mais fácil reclamar disso do que do medicamento.
e aí a nutrição apanha muito no hospital. E aí eu acho que um ponto gratificante é quando você consegue chegar no paciente, conversar, explicar como é que aquilo ali que tu tá fazendo não é à toa. Tu vai comer isso, não é por capricho, é porque isso daqui vai te ajudar com isso. E aí, de uma forma simples que ele compreende e ele começa a fazer, a seguir uma coisa que para ele parecia insignificante, ou que ele não queria nem comer, ou queria ir para casa, às vezes faz birra, tudo, mas que ele faz e aí ele vê que tem melhora e depois ele agradece. O AVC tem uma particularidade, né? Muitos dos pacientes, pelo próprio quadro neurológico, eles não conseguem agradecer no momento. E aí, muitos dos pacientes que têm no AVC, eles agradecem no retorno. Quando tem no ambulatório. Então, um exemplo hoje que eu tive de uma paciente que saiu de sonda e quando ela voltou hoje comendo pastel, ela agradeceu, né? Gente, que evolução. De outras clínicas que o paciente já vem um pouco doente, tu faz uma intervenção mais pontual e no mesmo momento ele agradece por isso, né? Então, porque ele tá ali num estádio do ponto de vista neurológico, ele tá muito tranquilo. Então, eu acho que é gratificante isso, de além das pequenas conquistas, o que você consegue modificar no paciente, explicar por que é que ele tá fazendo aquilo, fazer ele se sensibilizar no momento difícil da vida dele. Esse programa que é maravilhoso, um programa Melhor em Casa, certo? Que tem uma ponte enorme com a unidade que você trabalha, pegando uma deixa um pouquinho, certo, Camila? Porque assim, a gente tem os pacientes, né, AVCzados, vamos dizer, pacientes AVC, vamos dizer, o nível crítico, né, em que ele tem uma grande... um grande acometimento, entendeu, da área cerebral, então ele vai realmente para uma dieta enteral, certo? Ele às vezes vai no coma vigil, né? Então, esses pacientes, melhorando esse aspecto clínico, ele acaba, logicamente, evoluindo para casa, e lá em casa, a família é que vai dar todo esse suporte para esse, né, paciente familiar, né, que vai ser cuidado pela família com a dieta enteral, né, ali de forma contínua, né, e aí assim, eu não estou pensando aqui também só no paciente, estou pensando na família, sim, né, eu falo isso porque eu tive o meu pai, após um AVC isquêmico e em seguida um hemorrágico, né, depois de uma cirurgia cardíaca, ele evoluiu assim, e aí ele passou 6 anos e meio em coma, entendeu, e após o AVC, ele ficou 6 anos e meio sob dieta enteral, de forma contínua, entendeu? Então, assim, preparar a família, né? Porque quando vai dar alta para esse paciente em casa, saber dar toda aquela orientação, da alimentação, limpeza, né? Preparar a dieta novamente, porque na hora que você termina de limpar, com 15 minutos depois, você já vai ter que novamente fazer a administração da dieta. Então, vocês também têm muito isso com a família, né? Essa ligação direta. Vou vender um pouco do peixe aqui do município, mais do que do mim, né? Mas assim, Quixeramobim ele tem uma diferença em relação aos municípios do entorno, num programa por si só, de uma iniciativa minha com outra nutricionista do município, com assistente social também do município. E aí, como eu já tinha um link ali com o pessoal do setor de licitação da Secretaria de Saúde para fazer compras, aquisição, e a gente tinha muitas demandas de judicializar a dieta, essas coisas, que foi que a gente fez. A gente elaborou, e aí faz uns anos já até, um programa de dispensação do próprio município para fórmulas de nutrição enteral e suplementos para via oral. Então a gente tem no município previsto na Secretaria de Saúde umas compras que elas são feitas para ser fornecido para esse perfil de paciente. Então o paciente que ele vai de alta, e aí outra coisa que eu fiz, eu unifiquei os modelos de laudo da Secretaria de Saúde, do SAD pelo menos, e do hospital, eles são muito similares e atendendo o que a justiça pede. Então se precisar judicializar anteriormente, por causa de 2 palavrinhas lá, eu não conseguiria usar alguns laudos. E aí a gente unificou, e tem esse programa de dispensação. Então hoje o paciente ele sai de alta, se ele sai do hospital com o laudo médico e o laudo do nutricionista, ele já pode dar entrada na Secretaria de Saúde, se ele for do município, e aí ele recebe parcialmente ou totalmente os insumos, né? Então a gente tem sonda, equipo, a nutrição enteral, suplementos quando faz uso de dieta via oral ou dieta enteral artesanal. Sim. E aí a gente fornece, o município fornece isso de forma total ou parcial, dependendo do número de pacientes. Então, assim, eu acho que é um ganho muito grande que a gestão lá municipal trouxe, que a secretária de saúde na época e atual, ela estava muito aberta a isso, né, que é um custo, impacta. A gente sabia que a demanda existiria,
sabia que você teria que judicializar. E aí o que a gente fez foi se prontificar a atender sem precisar disso, porque a gente sabe que no fim ia ter que atender e no final quem ia ser prejudicado pela demora, o dispêndio de tempo era o paciente. E aí isso é um programa que eu acho muito bacana de lá. E até quando a gente tem a oportunidade de falar com outros municípios, eu falo, replique, faça. É verdade. Com certeza. Isso é uma experiência exitosa. Sim. Eu digo assim, sabe? O fato de você ter a sua experiência na unidade fez com que você tivesse um olhar, entendeu? A nível de município, isso fez uma conexão maravilhosa. E aí só quem ganha é realmente o paciente, né? E só um paciente que está em uso de enteral, quando ele sai do hospital, sabe o quanto ele precisa. O quanto ele fica desesperado. A família ela fica, mas doutora, o que são produtos caros, entendeu? Isso é muita diferença de quando eu vou orientar uma alta de um paciente que é do município quando não é. Chega o coração enche de alegria. Porque quando eu sei que é do município, não, você vai ser assistido, tem isso, tem um problema. Se ele não for um AD2, AD3, né, que são os graus de classificação para que ele seja acompanhado pela gente do SAD, a gente diz para onde ele vai. Direciona, né? Mesmo assim, ele consegue também entrar nesse programa de dispensação, mas quando é de outro município, muitas vezes, principalmente municípios de pequeno porte, a gente tem muita dificuldade com a lei dos insumos, e aí a gente vai para a dieta artesanal, a gente sabe que tem um pouco mais de risco, um pouco mais de limitação, mas é uma forma também. É uma forma da alimentação, né? E aí o importante é sair bem orientado, né? Independente de ser industrializada ou a caseira, você tem que dar as alternativas, né? Logicamente, e você precisa dar a melhor orientação, né? Para que no fim a gente consiga o grande êxito, né? E aí, Camila? Eu já esqueci até a pergunta. Me ajudou tanta coisa. Mas foi exatamente perguntando... De gratificante, isso, né? Exato. Eu acho que é o que o Mardon falou, a questão do paciente ele agradecer. Eu não citei, mas eu também atendo em consultório. E assim, como a boa parte dos pacientes que eu atendo em UTI, eles não falam tanto, né? São entubados. Lá não tem ambulatório, então a gente não tem esse contato. Às vezes vai para outro hospital, a gente não tem tanto contato. Então eu tenho esse meu contato no consultório. Eu atendo consultório particular. Então eles já vão sabendo o que querem, né? Mas muitas vezes eles descobrem outras coisas. E é muito gratificante quando o paciente ele chega querendo emagrecimento, mas aí ele vê que os sintomas que ele tinha eram baseados em uma patologia que ele não cuidava. E aí ele volta agradecendo isso. Doutora, eu não estou mais sentindo isso, não estou mais sentindo aquilo. Eu cheguei com um objetivo estético, digamos, e hoje eu estou sem os sintomas que eu relatava e eu não me importava, porque o estético vinha em primeiro lugar. Então, assim, a nutrição na prevenção, no tratamento, para mim isso é o gratificante. Beleza. Então, que conselhos vocês poderiam aqui, certo, colocar para os estudantes, certo, do curso de nutrição, que desejam seguir uma carreira clínica ou a UAN, certo? Que mensagens, que conselhos vocês poderiam agora deixar registrado aqui nesse momento? Pensar aqui, mas assim, eu acho que tem 2 pontos que eu acho que o primeiro ponto que eu acho que é importante para quem está começando: aproveite todas as oportunidades e aproveite todas as portas abertas. Não acho que porque você quer uma área específica, se outra porta se abrir, não deixe ela passar. Porque tudo que você tem de bagagem, mesmo que não seja na área que você está, vai lhe servir futuramente de alguma forma. Tudo é uma escola. Então você vai para a UAN, você aprende um pouco, você vai para o marketing ali, você aprende um pouquinho, e aí você acaba depois fazendo um compilado de qualidades que no futuro fazem você se tornar um profissional melhor na área que você quer. Hoje eu gosto muito da parte de nutrição hospitalar, a parte que eu tenho mais afinidade, me sinto mais útil. Eu acho que o grande, talvez na clínica eu tenha um rendimento melhor e tudo, mas assim, na nutrição hospitalar eu me sinto muito mais útil. Eu acho que isso a métrica do sucesso ela é muito individual. Eu me sinto muito bem trabalhando em hospital, e eu não preciso ouvir muito diretamente isso de estar ouvindo isso. Eu me sinto bem pelo que eu vejo, né? Como eu falei, das questões do paciente, do que as coisas vão melhorando, fluindo, eu me sinto grato por isso. Então, o primeiro é isso: acumule bagagem, aproveite as oportunidades. E a segunda, né, que eu acho que a gente está falando aqui de uma forma quase que informal, mas também um pouco formal, porque a gente está falando com um público diferente. Mas tem uma frase do Carl Jung, né, que ele fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja somente tocar uma alma humana. Eu acho que no hospital não tem um local melhor para você exercer isso.
Porque você pode saber de tudo, de tudo, de tudo. No final é você conversando com outra pessoa. É uma pessoa conversando com outra pessoa. Então, você tem que se mostrar no mesmo patamar. Você pode até usar um processo de hierarquia, impor, ele vai fazer ali as condutas durante uns dias. Mas se você não falar na mesma linguagem, se colocar no mesmo local, brincar, às vezes até aceitar que ele recuse algumas coisas, né? As coisas não vão fluir. Eu acho que isso é uma coisa importante. Aprenda a trabalhar com pessoas, aprenda a lidar com o paciente, não só enquanto patologia, mas enquanto pessoa. Uhum. Quer eu fale alguma coisa? Não, todas as falas dele, isso é muito pontual. Quando eu fui chamada pra UAN, eu não gostava de UAN. E aí, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Só que assim, nesse período que eu saí do regional até entrar na maternidade, eu fiquei desempregada. Voltei pra minha cidade, eu não sou de Quixadá. E aí os meus pais são comerciantes. Na época eu tive que trabalhar com os meus pais. E aí eu pego essa fala do Mardon. Trabalhei com pessoas diretamente. Então, a partir do momento que você trabalha num sertão com pessoas, você sabe lidar com aquelas pessoas, você convive, você tem que saber falar, entender, saber vender, porque, né, vendas. E aquilo ela me amadureceu muito para quando eu entrasse na UAN, eu entendesse. Eu tive que passar por aquele processo para aprender a lidar com as pessoas, a falar, a ter paciência, porque eu era uma jovem, eu tinha 20 anos, né? Então, é um processo. Então, como ele falou, os alunos estudem, em primeiro lugar. Estudem, sejam humanos, estejam abertos para qualquer oportunidade que surgir. Claro que tem, cada pessoa ela cria uma linha, né, que se gosta mais. Ele falou, gosta mais hospitalar. Mas até você chegar lá, você tem que passar por todas as oportunidades, tem que ter vivências para você saber. Eu cheguei não gostando da UAN. Hoje ela é minha menina dos meus olhos. Eu sou apaixonada, certo? Então a gente tem que viver situações para realmente, né, saber o que quer mais na frente. Então é isso. Eu que sou docente, eu digo muito para os meus alunos, gente, estudem. Agarrem as oportunidades, tem grupo de estudo, participa, tem artigo, participa, tudo, porque isso vai refletir num currículo até para você ser contratado. Eu digo também que meu primeiro emprego ele refletiu nisso. Eu fui uma das melhores da minha turma. Então, o meu professor na época, ele que me indicou pro regional. Então, tem muito disso também, sim, né? Eu era muito participativa, o espelho, exatamente. Então, eu construí um currículo acadêmico e quando eu me formei, né, tinha toda essa bagagem. Gente, muito obrigada. Eu acho que esse bate-papo aqui foi bem fluido, foi bem legal. A nossa expectativa era exatamente abordar essa questão de experiência, de área de atuação, mostrar a nutrição ali na sala de aula, né, os profissionais que estão hoje trabalhando, essa experiência até poder chegar lá, né, no local que hoje ele exerce, que escolheu sua área de atuação. Então, essa fala, essa experiência, isso é muito importante, principalmente para os alunos, né, que estão ainda se conhecendo, né? Conhecendo o curso de nutrição, o que dirá realmente saber em qual área ele vai realmente atuar, né? Então, até lá, eu sempre digo para os alunos que iniciam um curso, vocês iniciam os primeiros semestres com uma cabecinha, quando vocês estiverem lá no 7º, 8º, é outra cabeça. E aí, quem está assim, olhando vocês, principalmente os professores, coordenadores, a gente vê o quanto amadureceu, o quanto você amadureceu internamente e de forma também exterior. Isso é incrível, entendeu? Como a docência, a educação, o processo de ensino-aprendizado, realmente ela faz uma lapidação, sabe? Na pessoa. E isso é super importante para você sair para o mercado de trabalho, que a gente não sabe o que a gente vai encontrar, né? Na hora que a gente estiver lá fora, entendeu? Enfrentando os leões. Então, assim, quanto mais a gente puder dentro da área, entendeu, acadêmica, a gente se preparar, a gente vivenciar experiências, ouvir experiências, né? E eu acho que isso acaba nos preparando, né? Tem pessoas que dizem, nossa, eu queria tanto ter tido uma conversa assim para eu hoje, entendeu? Tá sabendo lidar com certas situações. Então eu acho que um momento de troca de ideias, entendeu? De conversas, isso se torna muito importante para as pessoas poderem ir se construindo e se perceberem e irem se preparando, tá? Marlon, um prazer, certo? Um prazer. Certo? Muito obrigada, certo? Muito belo o trabalho que você exerce lá no regional. Parabéns, amiga. Isso, exato. Trabalhar dentro com esse público, entendeu?
de quem é acometido pelo AVC. Então, são pessoas muito sensíveis, são pessoas, entendeu, que estão dentro daquele acometimento, sofrendo, não só ele, como a família. Então, ter um apoio, ter uma visão humana, ser um profissional humano, que eu acho que muito do que você falou é isso, é ser humano, entendeu? Dentro da ética profissional, logicamente, você ser, além de tudo, você ser humano para quem está ali precisando de você, no momento mais difícil dele, até porque quem está no hospital é um momento difícil, mas eu acho que o AVC, ele deixa sequelas, entendeu? E aí a gente tem um profissional que nos abrace, entendeu? Que nos ouça, que nos prepare, que nos ampare, e isso é belo. É o diferencial. É o diferencial, né? Parabéns, e muito encantada pelo seu trabalho, tá certo? Obrigado novamente, agradeço a oportunidade, o convite, e as portas ficam abertas, né? Nossa, estarão sempre abertas, futuro, né? Colega? Estarão sempre abertas. Camila, se eu falar de Camila, né? Mas a Camila, eu sou apaixonada, entendeu? É uma menina muito nova, entendeu? Mas ela é totalmente experiente, assim, no que ela já realmente está à frente, né? Ela é muito proativa. Então eu fico muito encantada e fico muito feliz por ela ser, né, nossa docente também, porque aí toda essa bagagem que ela já tem é uma facilidade até dela poder repassar aos nossos alunos, entendeu? E de certa forma também prepará-los para esse mercado de trabalho, certo? Muito feliz pela noite de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? E até a próxima.